Vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei que a gente precisava conhecer linhas de força para poder saber qual o sentido e a direção do campo elétrico? Então, tá aí o porquê. Ó. Seguinte, na primeira parte do campo elétrico, nós estudamos o valor, né, do campo do seu módulo, né? E é dado por essa forma, né? Força elétrica sobre carga de prova Q é igual ao campo. Ou você pode calcular o campo elétrico pela constante do meio K, que é aquele valor lá que nós vimos lá em força elétrica, tá? Se for no vácuo, né? Se não for no vácuo, ele vai falar um outro valor. Vezes a carga que gera o campo, ou seja, Qzão, sobre D ao quadrado, ou seja, a distância em relação à carga que eu estou para saber qual o valor do campo lá. Se eu estou a 2 metros da carga Q, eu vou ter um campo. Se eu estou a 1 metro, eu vou ter outro. Então, vai depender da distância e o valor do módulo do campo. E a unidade desse módulo, tá, é dada por Newton por Coulomb, tá? Inicialmente nós veremos esta unidade, tá? Então, campo elétrico é igual a newtons por Coulomb. A unidade dada em newtons por Coulomb, se você olhar, vem dessa fórmula aqui, ó. Força elétrica em newtons, newtons por carga, que é Coulomb, tá? Beleza. Mas se o campo elétrico é um vetor, eu tenho que saber qual é a direção e o sentido, tá? Por isso essa interrogação. E como nós vamos entender isso? A partir desses casos aqui embaixo. Quais são os casos? Primeiro caso, tá? Primeiro caso é o seguinte, se eu tenho uma carga Qzão, tá? Eu represento a maior carga, tá? Sendo a Qzão, porque eu quero saber o campo que ela gera, tá? Então ela tem um valor de Qzão. Seguinte, a carga Qzão, ela é positiva, no primeiro caso aqui que eu fiz. E a carga Qzinho, eu considerei ela sendo Q maior que zero, ou seja, essa carga aqui, inicialmente, né, minha aqui vai ser positiva, tá? Primeiro caso, né? Por isso eu falei inicialmente. Então, é o seguinte, se eu quero saber a força elétrica, eu só preciso saber o valor o sinal das duas cargas. Se as duas cargas são positivas, a gente tem uma força de repulsão. Então, a força elétrica nesta carga aqui, tá? Está para cá. Está sendo repelida. Então, a direção da força elétrica é essa, e o sentido é para cá, tá? Então, força elétrica está desenhada aqui. Beleza, mas eu não quero saber só a força elétrica, tá? Isso aqui é uma seta que eu coloco em cima para dizer que isso aqui é um vetor, tá? Força elétrica vetor. A seta para cá. Então, vamos colocar aqui, ó. Direção, tá? Direção dessa força elétrica. Direção horizontal. Sentido. Sentido é da esquerda para a direita. Então, da esquerda da esquerda para a direita. Beleza. E o campo elétrico, professor? O campo elétrico é o seguinte, o campo elétrico eu vou olhar a linha de força que a carga Q, que gera o campo, está produzindo aqui. Se você observar, a linha de força gerada por uma carga positiva, ela é o que? Ela sai da carga, ela é de afastamento, né? Então, no caso, as linhas de força vão estar saindo da carga. De modo que eu sigo esse sentido aqui. Então, se eu observar, a linha de força ela está saindo. Então, a linha de força aqui está nesta direção para esta carga. Ou seja, não tem nada a ver com a carga positiva aqui. Tem a ver com aquela carga lá. Ela gera o quê? Uma linha de força, um campo de afastamento. Então, esse campo elétrico nessa carga aqui onde ela está é também nesse sentido aqui. Então, a direção desse campo elétrico é horizontal, tá? E o sentido é da esquerda para a direita, tá? Então, o mesmo do anterior, da esquerda para a direita. Beleza? Então, você nota aqui que o sentido e a direção é o mesmo da força elétrica, mas não vai ser assim em todos os casos. Segundo caso, eu tenho uma carga Q positiva e uma carga Q
Qzinha, né, de prova, ela vai ser negativa, né? Tá, carga negativa. Então, o sinal aqui é negativo. Primeira coisa, se eu quero saber a direção da força, eu olho os sinais, né? Sinais opostos, força elétrica de atração. Logo, a força elétrica está nessa direção aqui, sentido. Beleza? Ok. Então, força elétrica, direção horizontal. Sentido o quê? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Ok. E agora, e o campo elétrico, professor? O campo elétrico é o seguinte, eu observo as linhas de força gerada pela carga geradora. Então, é um campo de afastamento, ou seja, as linhas saem, né, da carga positiva. Se a linha está saindo aqui, o campo elétrico vai estar nesse sentido. No sentido o quê? Gerado pela linha de força dessa carga. Então, essa carga gera uma linha para este sentido. Então, o campo elétrico, tá, vai estar para cá. Então, o campo elétrico é esse. Direção horizontal. Sentido da esquerda, o sentido já é oposto ao da força elétrica aqui, viu? Então, da esquerda para a direita. Beleza? Tá aí. Terceiro caso. O terceiro caso, eu tenho uma carga geradora negativa e uma carga de prova o quê? Positiva, né? Então, vou colocar um mais aqui, só para ficar mais interessante. Então, é o seguinte, analiso, quero saber a força. Força, eu olho os sinais. Sinais opostos, né? Entre essas duas. Logo, de força de atração. Então, a força está para cá. É atração. Então, a força elétrica está nesse sentido. Logo, eu tenho... Vamos logo para o campo, né? Analisar logo o campo. Então, o campo agora está em que sentido? Observar as linhas de força da carga que gera o campo, que é esta aqui, tá? Ela está gerando um campo nessa aqui como? Em que sentido? Assim, ó. Essa carga gera um campo de aproximação. Que são linhas de força o quê? Chegando na carga. De modo que o campo elétrico estará também no sentido de encontro à carga Q menos lá, negativa, ou seja, campo de aproximação. Então, o campo está nesse sentido. Então, se você observar aqui, o campo está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a força elétrica aqui, tá? Direção horizontal. Campo elétrico, direção também horizontal. Sentido da força elétrica, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Sentido do campo elétrico também, mesma coisa, tá? Direita para a esquerda. Ok. Seguinte, quarto caso. Quarto caso, eu tenho uma carga negativa, geradora do campo, e uma carga de prova o quê? Negativa também. As duas cargas são negativas. Então, vou desenhar um negativo aqui dentro. Se as duas cargas são negativas, para analisar a força elétrica, o que eu faço? Olho os sinais. Sinais iguais, né? Menos e menos. Sinais iguais, repulsão. Então, a força elétrica está para cá. Está se repelindo aqui. Está repelindo a carga Q menos. Então, força elétrica neste sentido. Beleza. Campo elétrico. Eu analiso as linhas de força da carga que está gerando o campo. Na carga de prova. Ou seja, linhas de força de aproximação. Então, as linhas de força estão chamando aqui para a carga negativa, estão chegando, no caso, então o campo está neste sentido aqui. Opa, desculpa que eu estou só com uma mão aqui, pá. E o campo está para esse sentido aqui. Ficou muito bonito, não, mas dá para entender que está para cá, né? É uma acetona aí. Beleza, tá aí, ó. Campo elétrico nesse sentido. Ou seja, se eu observar aqui, as direções são as mesmas, a direção é horizontal, ó, tá? Direção horizontal.
horizontal, tá? Do campo elétrico também é horizontal. Porém, os sentidos são opostos, né? Então, sentido, no caso da força elétrica aqui, ó, sentido é da esquerda para a direita, da esquerda, ai meu Deus, da esquerda para a direita. E do campo elétrico aqui, ó, é da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Então é isso. Se você observar, tá? Os 4 casos estão desenhados aí, tá? Claro, né? Se as cargas estiverem em posições diferentes, por exemplo, aqui, né? Se ela tivesse uma para cima e outra para baixo, né? Claro, eu ia falar que a direção seria o quê? Direção seria vertical no caso, né? Mas se você observar, sempre para qualquer caso, tá? A direção vai ser sempre a mesma. Se você observar, as direções são sempre a mesma, tá? Então você pode enunciar isso aí, que a força elétrica e o campo sempre vão ter a mesma direção. Só vai mudar uma coisa, é o sentido, dependendo do caso, tá? Como a gente observou no segundo caso, tá? E no quarto caso aqui, nós temos o sentido oposto entre a força e o campo, beleza? Então, essa aula se encerra por aqui, tá? Da análise vetorial. E é isso, tá? Nas próximas, vamos fazer mais exercício, ok? Um abraço e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.